Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes aqui em Medellín, Colômbia. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Gênesis, capítulo 1, versículos 26. Vamos ver. Capítulo 1, versículos 26 ao 27, onde diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Que Deus abençoe sua palavra em nossas almas e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O primeiro Filho de Deus que foi manifestado neste planeta Terra, encontramos que foi Adão. E Adão, antes de vir a este planeta Terra em carne humana, Deus lhe deu um corpo teofânico na sexta dimensão antes de trazê-lo a essa terra e, estando neste corpo teofânico, que é igual ao corpo teofânico de Deus, o corpo teofânico de Deus é chamado, em São João capítulo 1, e versículo 1 em diante, é chamado o Verbo de Deus. Diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E continua dizendo: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quando João está dando testemunho da luz que viria, estava dando testemunho de um varão, de um homem que viria depois dele e que seria um profeta ao qual ele estava preparando o caminho e seria o Messias prometido para o povo hebreu, do qual João disse que não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. João também disse que era primeiro que João. João disse: Ele é antes que eu, ou antes de mim. E agora, não somente era antes de João, mas que também o mesmo Jesus disse que era antes de Abraão. Antes que Abraão nascesse, eu sou, disse Cristo, pregando ou falando lá àqueles líderes religiosos do povo hebreu. E também diz
Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Pensavam que Jesus Cristo estava mentindo, porque diziam: não tens ainda 50 anos e dizes que viste Abraão? Portanto, aparentemente estava mentindo ali, porque o corpo de Jesus somente tinha uns 30 a 32 anos, por aí mais ou menos, ou 33 anos quase, mas antes que Abraão nascesse, era Jesus Cristo. E como era Jesus antes de Abraão? Pois era chamado o anjo do pacto, ou o anjo do Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tinha aparecido ao profeta Moisés e tinha dito: eu sou o Deus de teu pai, ou seja, Deus do pai de Moisés, e também Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus de Arão, pai de Moisés. E agora, este Deus Todo-Poderoso tinha aparecido também a outros profetas, como Abraão, na forma de um homem, e comeu com Abraão, no dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Tinha se materializado este anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus. Tinha se materializado em forma visível e comeu com Abraão, e também os arcanjos Gabriel e Miguel também se materializaram, pois Deus criou para eles também um corpo físico, temporário, para estarem nesse corpo e comer com Abraão, visitar Abraão e comer com ele, e assim se cumpriu a visita de Elohim, que foi Jesus Cristo, a Abraão, seu amigo e também seu servo. E agora encontramos que também tinha aparecido antes dessa ocasião a Abraão, quando Abraão tinha obtido a vitória sobre os reis gentios, e abençoou Abraão. Quando apareceu, foi sob a manifestação de Melquisedeque. Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio e sem fim, é Deus. Somente há um. E esse é Deus, sem princípio e sem fim, sem pai e sem mãe. Mas vejam vocês, aí estava o verbo que estava com Deus e era Deus, o qual é o mesmo Deus em e com o seu corpo teofânico. O corpo teofânico de Deus é um corpo parecido ao nosso, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E agora, podemos ver o porquê Deus fez o homem à sua imagem, e a imagem de Deus é esse corpo teofânico da sexta dimensão. Por isso, Cristo, estando nesse corpo teofânico da sexta dimensão, vejam vocês, é essa imagem de Deus. E agora, quando em seguida o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tomou uma semelhança humana como a dos seres humanos. Mas vejam, já antes do anjo do pacto, o anjo do Senhor, se vestindo de carne humana para se fazer ser humano, quando Deus criou o homem à sua imagem, Deus já tinha uma imagem como a do homem. Era Deus com um corpo teofânico parecido ao nosso, mas de outra dimensão. E por isso, o que mais se parece com Deus, quem é? O homem. E quem mais se parece com o homem, quem é? Deus. Por isso é que o ser humano, quando foi criado lá no princípio, seu corpo físico, mas da sexta dimensão, não dessa dimensão.
foi um corpo igual ao de Deus, um corpo teofânico. E nesse corpo teofânico, Adão viveu, não sabemos por quantos anos, séculos, milênios ou milhões de anos, mas viveu nesse corpo. Assim como Jesus Cristo viveu nesse corpo teofânico por milhões ou bilhões de anos, porque o primeiro que Deus trouxe à existência foi, de si mesmo, um corpo teofânico. E assim, Deus se vestiu desse corpo teofânico e, depois, daí, desde esse corpo teofânico, Deus começou toda a criação. Ou seja, que a criação vem de onde? De Deus. E, por meio da sua manifestação em seu corpo teofânico, criou os céus e a terra. Por isso é que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E quando nos fala no capítulo 1 também, do livro de São João, no Evangelho segundo São João, diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem quem? Sem o Verbo que estava com Deus e era Deus. E Hebreus capítulo 11, vamos ver aqui o que nos diz. Hebreus capítulo 11 nos fala algo muito importante com relação à criação e diz, no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o Verbo de Deus, criou o universo. De maneira que o visível não foi feito do que se vê, antes das coisas visíveis e tangíveis que nós podemos ver e tocar, antes de estarem materializadas, já estavam criadas por Deus em outra dimensão, na sexta dimensão. E dessa dimensão são materializadas a dimensão de luz, tempo e matéria, então as podemos ver. Porque o que se vê foi feito do que não se via. Agora, a sexta dimensão e as coisas que estão na sexta dimensão não se podem ver com nossos olhos mortais. Mas quando dessa sexta dimensão vem a essa dimensão coisas, como Adão, o qual veio da sexta dimensão, ou seja, que Adão, vejam vocês, veio de outra dimensão. E antes de estar na sexta dimensão, onde estava Adão? Pois estava na sétima dimensão. Porque o ser humano, o que veio é descendo da sétima dimensão à sexta dimensão. E depois desceu a essa dimensão de luz, tempo e matéria. Porque a alma de todos os filhos e filhas de Deus vem da sétima dimensão. Porque são um atributo divino. São parte de Deus. São um pensamento na mente de Deus. E como os pensamentos de Deus são eternos, pois os atributos de Deus, os filhos e filhas de Deus, são eternos. Mas porquanto, depois que Deus colocou neste planeta Terra o ser humano, o seu primeiro filho, que trouxe à terra, o colocou em um corpo do pó da terra criado por Deus, e ainda Deus não tinha criado um corpo do pó da terra para si, e deu esse privilégio a Adão. O colocou neste corpo, nessa terra, em um corpo de carne, criado do pó da terra. Esse corpo podia viver eternamente.
se Adão não pecasse. Por quê? O salário do pecado é morte. Mas se não pecasse, pois, não morria. E agora, Deus sabia que o ser humano cairia, mas no programa divino há um programa de redenção e Deus estabeleceu as leis de redenção em sua palavra. Mas essas leis já estão em Deus desde antes da fundação do mundo. E Ele o que veio é revelando o que esteve em sua mente eternamente. E agora, por isso é que podemos ler no Antigo Testamento todas essas leis divinas que Deus deu ao povo hebreu. Nestas leis divinas, Deus mostra a ordem da redenção. E agora o ser humano necessita redenção. Redimir é voltar ao princípio, ou seja, voltar ao lugar de origem. Voltar ao lugar onde estava no princípio. E agora, o ser humano, porquanto caiu ali no jardim do Éden, porquanto o diabo fez cair a raça humana, e a guerra ou batalha que começou no céu, onde o diabo se levantou contra Deus, o diabo com seus anjos contra Deus e de todos os anjos e arcanjos de Deus agora. Na terra, quando Deus coloca o seu primeiro filho, o diabo traz essa guerra atrás para a terra e declara guerra ao ser humano. E o diabo, encontramos que se encarnou naquele animal chamado a serpente, o qual era como um homem, mas somente a diferença, vejam vocês, somente havia uma diferença entre o ser humano e a serpente. Essa serpente, essa raça da serpente sendo o elo perdido que a ciência busca, porque a ciência sabe que entre o chimpanzé e o ser humano há outro animal que tem que ser mais parecido ao ser humano, que tem que falar, que tem que raciocinar e todas essas coisas. Mas a ciência busca este elo perdido e não pode encontrar porque é a raça da serpente, e porquanto a serpente se tornou um instrumento do diabo, a serpente, essa raça animal não tinha alma, mas tinha lugar para a alma, e nesse lugar o diabo se meteu e se tornou a alma da serpente, por meio da serpente enganou Eva. E agora, vejam vocês por que, através da Bíblia, por exemplo, no capítulo, vamos ver um dos capítulos que falam sobre do inimigo de Deus, o diabo, nos diz que é a serpente antiga, capítulo 20, versículo 1 ao 3 diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Agora podemos ver aqui
que o diabo é chamado o dragão, a serpente antiga, e Satanás é o diabo, porque o diabo se fez carne na serpente lá no jardim do Éden. O diabo, porquanto não é um criador, pois não podia criar, mas que tomou um animal e dentro desse animal entrou. Agora, a qualquer pessoa estará estranho que o diabo entrasse em um animal, mas não entrou em pessoas e em animais também? Através da história da raça humana? E vejam vocês, isso foi o primeiro que ele fez lá. E agora, por meio dessa manifestação, foi que fez cair a raça humana. Agora, vejam vocês, quem é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? É o diabo lá no jardim do Éden. E agora a árvore da vida é Cristo. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que também estava lá, mas não tinha se encarnado, mas ele se encarnaria, e quando se encarnou 2000 anos atrás, foi para realizar a obra de redenção e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. Para realizar o que? A obra de redenção. Por isso veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nenhuma pessoa pode tirar seus próprios pecados, nem os de outras pessoas. Através da história bíblica, encontramos que a raça humana, desde sua queda, esteve usando o sacrifício de animaizinhos. O primeiro sacrifício que se realizou aqui na terra foi o que deu as peles para cobrir a nudez de Adão e Eva. E Deus fez provisão para que assim fosse coberta a nudez de Adão e de Eva. Em seguida, encontramos que o ser humano esteve oferecendo sacrifício de animaizinhos através de todo o Antigo Testamento. Porque, por meio desses sacrifícios, por meio desse sangue derramado desses animaizinhos, oferecido esse sangue e esses sacrifícios pelo pecado do ser humano, confessado sobre esse sacrifício, com o sangue desses sacrifícios, o pecado dos seres humanos era coberto. Por isso é que quando a Bíblia nos fala da ocasião em que Deus apareceu a Noé, tendo dito que destruiria a raça humana, a Escritura diz que Noé encontrou graça diante de Deus. Noé foi achado um homem justo. E agora, de tantos milhões de seres humanos que houve naquele tempo, somente Noé foi encontrado justo. E, consequentemente, sua família recebeu os benefícios do que Noé fazia conforme o programa de Deus para cobrir seus pecados, pois ele oferecia por ele e por sua família esses sacrifícios pelo pecado. Portanto, quando Deus olhou a raça humana para destruir a raça humana, encontrou que havia um homem que oferecia esses sacrifícios conforme ao estabelecido por Deus. E seus pecados estavam cobertos diante de Deus e os de sua família. Portanto, Deus não podia destruir o justo Noé e sua família com os injustos. Deus iria destruir os seres humanos e também os animais.
toda a vida que havia sobre a terra. Mas vejam vocês, quando Deus olhou um homem que tinha o sangue aplicado dos sacrifícios que ele oferecia a Deus, encontrou nesse homem um homem sem pecado, um homem justo. E como pode ser possível que uma pessoa que peque seja vista por Deus sem pecado? No Antigo Testamento, porque seus pecados eram cobertos com o sangue desses animaizinhos. E por isso, Deus revelou ao profeta Noé, o qual é um profeta dispensacional e o qual tinha a revelação de Deus, do seu programa, de como servir a Deus e de como cobrir seus pecados para que à vista de Deus não fossem vistos. E agora, a revelação do que Deus vai realizar para aquele tempo tem que vir a um homem, a um profeta, e tem que vir ao profeta Noé, o homem justo que Deus achou neste planeta Terra. E lhe revelou tudo o que iria fazer. Deus nessa terra aí revelou como escapar do juízo divino que ia vir sobre o planeta Terra. Deus estava responsabilizado da vida de Noé. Portanto, Deus disse a Noé como escapar do juízo divino. Disse que construísse uma arca e deu as medidas e tudo. Por quê? Porque tinha que ser de acordo ao templo que está no céu, porque essa arca representa o templo que está no céu e representa também Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o templo humano de Deus, que foi manifestado aqui na terra. E agora, conforme ao modelo do templo que está no céu, Noé tinha que construir uma arca para escapar, ele e sua família. Noé começou também a pregar do juízo que viria sobre a terra, ou seja, que começou a pregar o tempo, o dia de vingança do nosso Deus, pois a terra estava cheia de sangue pelas guerras, porque todo o pensamento do coração dos seres humanos era de contínuo ao mal, ou seja, que era em uma forma não progressiva, mas em uma forma má diante de Deus. E era progressiva para o mal, não para o bem. E Deus estabeleceu quando traria o juízo divino sobre a raça humana, porque conforme as leis divinas, há tempo para tudo. E naquele tempo houve muitas religiões como as há em nosso tempo. E todas diziam que Deus, pois é amor, mas o que Deus é fogo consumidor não podiam compreender. E Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Assim que quando chegou o tempo para o juízo divino, Deus revelou ao profeta Noé, um profeta dispensacional. Recordem, vejam vocês, que sempre que uma dispensação chega ao seu final, Deus envia um profeta dispensacional para uma nova dispensação. E Deus, para esse tempo, se prepara para derramar um juízo sobre a raça humana que esteve vivendo nessa dispensação que chegou ao seu final. Assim foi para o tempo de Noé. Noé se tornou, vejam vocês, o terceiro profeta dispensacional. Para que dispensação? Para a dispensação do governo humano. E agora, Noé tinha a revelação de Deus do que Deus ia fazer para o final dessa dispensação que estava passando, que era a dispensação da consciência, e
Noé estava anunciando o que iria acontecer, o juízo divino, porque Noé era o mensageiro da dispensação que estava se entrelaçando, a nova dispensação que é a dispensação do governo humano para aquele tempo. Assim que Noé anunciou o juízo divino que viria para a raça humana e muito poucos escutaram e receberam a mensagem de Noé. A Escritura diz que somente 8 pessoas, Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras, ou seja, 8 pessoas por todos. De tantos milhões que houve naquele tempo, 8 pessoas escaparam do juízo divino que veio naquele tempo. Agora, vejam vocês, do que serviram as religiões que os seres humanos tinham naquele tempo, se não tinham a revelação de Deus por meio do profeta Noé? Isso era o que valia para aquele tempo. A revelação que o profeta Noé tinha e a forma de adorar, de servir a Deus e de cobrir seus pecados com os sacrifícios que Noé oferecia a Deus. E porquanto o salário do pecado é morte, a morte vinha para a raça humana naquele ciclo divino, ao final da dispensação da consciência. Assim como para o final da dispensação da inocência, veio o juízo de Deus sobre o ser humano. E Deus ditou o juízo divino sobre a serpente, sobre Eva e também sobre Adão e sobre a terra. E o planeta Terra entrou em caos depois que Deus trouxe juízo ao ser humano. Assim é ao final de cada dispensação. Vejam vocês também, quando Deus enviou o profeta Moisés, para aquele tempo tinha chegado ao final a dispensação da promessa e a dispensação da lei estava se entrelaçando e, consequentemente, um juízo divino cairia sobre os gentios, sobre o império do faraó. E Deus liberaria o povo hebreu. Porque o povo hebreu, ao receber Moisés, receberia a mensagem de uma nova dispensação. Ao sair com Moisés, estava saindo em uma nova dispensação, a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei. E saíram livres sob o ministério de Moisés, no qual estava Deus. Elohim, o anjo do Senhor, o anjo do pacto manifestado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Saíram livres. Mas o Egito foi destruído. O império egípcio foi destruído. O exército do faraó foi destruído e o mesmo faraó foi destruído. Tudo foi destruído sob o juízo que Deus derramou sobre o império gentil egípcio daquele tempo, tipo e figura do juízo divino que virá sobre o reino dos gentios, o império dos gentios, que neste tempo final, conforme a profecia, estaria nos pés de ferro e de barro, conforme a profecia do profeta Daniel no capítulo 2, quando interpretou o sonho ao rei Nabucodonosor dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu. Todo o juízo divino que Deus enviou sobre a terra, no passado, é tipo e figura do juízo divino que enviará sobre o planeta Terra neste tempo final. Até o juízo divino que enviou sobre Sodoma e Gomorra. Vejam vocês, ali estava um profeta dispensacional, o profeta Abraão. E para esse tempo, Deus, com seus arcanjos Gabriel e Miguel, vieram visitando Abraão, mas eles vinham para uma investigação de juízo, para derramar o juízo sobre
Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra é tipo e figura do império dos gentios para este tempo final, sobre o qual o juízo divino, o dia de vingança do nosso Deus cairá. E agora, por isso é que Cristo, quando nos fala da vinda do Filho do Homem para o último dia, nos diz que será como nos dias de Ló. E os dias de Ló são os dias de Abraão, porque Abraão era o profeta dispensacional da quarta dispensação. E também nos diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de quem? De Noé. Ali estava um profeta dispensacional também. E para esses tempos, tanto de Abraão como de Noé, veio o juízo divino no tempo de Abraão sobre Sodoma e Gomorra e no tempo de Noé sobre a raça humana. E no tempo de Moisés, sobre o Egito. E no tempo de Jesus, vejam vocês, quando Jesus apareceu já finalizando a dispensação da lei. E quando chega ao final, vamos dizer, ao último século, aí aparece um profeta dispensacional para uma nova dispensação. Tem que nascer na terra, tem que nascer, crescer e tem que depois começar seu ministério. E agora, quando aparece Jesus, aparece ao final da dispensação da lei. E há um entrelace entre a dispensação da graça com a dispensação da lei. E aí estava o mensageiro da dispensação da graça. O mensageiro dispensacional estava anunciando que viria o juízo divino sobre todos os que estavam sob a dispensação da lei, que era o povo hebreu. Por isso, anunciou o juízo divino que viria sobre a nação hebraica e, sobretudo, sobre Jerusalém e o templo. E vejam vocês como nos disse Cristo em São Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Isso foi a entrada triunfal de Jesus um domingo, dizendo, se tu conhecesses ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Não conheceu o tempo da visitação divina, Deus visitando o povo hebreu em carne humana. Era nada menos que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o verbo encarnado no meio do povo hebreu, visitando o povo hebreu, o qual estava sob a dispensação da lei. E ali vem Jesus Cristo, o anjo do pacto, manifestado em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Aí está o mensageiro de uma nova dispensação, anunciando o juízo divino que virá sobre os que estavam sob a lei, pois a dispensação da lei tinha chegado ao seu final. E agora está ali se entrelaçando uma nova dispensação, a dispensação da graça. Por isso é que Jesus Cristo anuncia coisas novas para uma nova dispensação. Por exemplo, temos Cristo anunciando o sangue de um novo pacto. João Batista o temos anunciando a vinda de um novo Cordeiro, o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, disse João Batista, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para tirá-lo tinha que morrer esse Cordeiro. E com o seu sangue, lavar todos os filhos e filhas de Deus e nos limpar assim de todo pecado. Por isso a Escritura diz que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Agora vejam como Cristo é
o novo cordeiro, porque ele é o verdadeiro cordeiro que foi representado naquele cordeiro pascual que o povo hebreu sacrificou no dia 14 do mês de Abib, e depois, durante a noite do dia 15, que é a Páscoa, comeram esse cordeiro assado, e depois, na manhã, na quarta vigília, saíram livres. Lá no Egito, saíram livres, porque Deus os liberou. Agora vejam vocês, tinham que ter o cordeiro pascual, tê-lo sacrificado no dia 14, e depois, durante a noite do dia 15, porque a noite é primeiro e depois vem o dia. E agora podemos ver o porquê em Gênesis. Diz, e foi a tarde e amanhã um dia. Ou seja, que vem a tarde, então vem a noite, e depois amanhece, e começa a parte clara do dia. Mas a parte escura do dia é primeiro. E por isso, no meio do povo hebreu, quando se chega à sexta-feira, a certa hora da sexta-feira, vamos dizer, de 5:30 às 6 da tarde, aí começa o sábado para o povo hebreu. Começa à tarde, e este sábado dura até o outro dia, na tarde também, ou seja, é de tarde a tarde. E agora, podemos ver que a noite vem primeiro e depois o dia. E durante a noite, tinham que estar comendo esse cordeiro, o povo hebreu lá no Egito, e a morte estaria solta, a morte estaria visitando as casas de todos os que viviam no Egito, mas na casa que eles vissem o sangue aplicado no batente, ou seja, no batente da porta e os postes da porta, ou seja, o marco da porta, a morte não entraria ali. Mas a casa que não estivesse o sangue assim aplicado, a morte entraria e morreria o primogênito dessa família. E os egípcios não tinham esse entendimento e essa sabedoria divina para conhecer esse mistério desse sangue aplicado na porta das casas e esse cordeiro sendo comido dentro da casa. Essa revelação tinha o povo hebreu por meio da revelação que Deus deu ao profeta Moisés, para assim escapar do juízo divino que viria sobre os gentios naquele tempo. E agora, vejam vocês como puderam escapar do juízo divino. Os que não tiveram esse sangue aplicado e o cordeiro dentro, comendo esse cordeiro, morreram ali os primogênitos dessa família. E agora, vejam vocês como, depois, na manhã, na quarta vigília, saíram livres todos eles, enquanto no Egito havia luto e dor. Até o mesmo faraó e sua esposa estavam de luto neste dia da Páscoa. E agora, vejam como depois é estabelecido no meio do povo hebreu a Páscoa como memorial para recordar o que aconteceu lá no Egito no dia da liberação. E essa Páscoa assinala para o futuro também, para a vinda do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o qual morreu na cruz do Calvário, e agora, com o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aplicado em nossa alma, somos protegidos da morte. Dessa morte espiritual,
mata espiritualmente toda pessoa que não tiver o sangue de Cristo aplicado em sua alma. E porquanto os que não tiverem o sangue de Cristo aplicado em sua alma, recebem a morte espiritual e, em seguida, receberão a morte física do corpo físico e também do espírito e da alma, porque serão lançados no lago de fogo. Agora, podemos ver o importante que é ter o Cordeiro de Deus Jesus Cristo e seu sangue aplicado em nosso coração. E estar comendo a carne de Cristo, ou seja, sua palavra, porque quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. A vida humana que cada pessoa tem é temporária. Portanto, não pode viver eternamente. Somente Cristo tem vida eterna e dá à pessoa que o recebe como seu Salvador. E agora, podemos ver como no meio do povo hebreu Deus estabeleceu essas leis de redenção e como em seguida em Cristo se cumpriu essa lei de redenção como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E agora, para a redenção do ser humano, ou seja, para o ser humano voltar a viver eternamente em um corpo físico e com um espírito eterno também, é necessário que o ser humano nasça de novo. Porque o ser humano, quando nasce aqui na Terra por meio dos seus pais terrenos, ao nascer, obtém um corpo físico, mortal e corruptível, e também obteve um espírito do mundo, que também não é eterno. Nem o corpo físico é eterno, nem o corpo espiritual, ou seja, o espírito que recebe também não é eterno, pois é um espírito do mundo, ou seja, da quinta dimensão. E por isso o inclina para o mal, o ser humano. E agora Cristo disse que era necessário nascer de novo da água e do Espírito. São João capítulo 3, versículo 1 em diante. Quando Jesus Cristo esteve pregando aqui na terra, encontramos que seus discípulos não tinham nascido de novo. Mas Cristo tinha vindo por meio de criação divina. Portanto, não tinha pecado. O mesmo Deus fez para si seu corpo físico também, criando no ventre de Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e depois, quando chegou o tempo para seu nascimento, nasceu em Belém da Judéia, conforme a profecia, porque tinha que vir por meio de uma virgem descendente do rei Davi. Maria era uma descendente do rei Davi, portanto era uma princesa, mesmo que fosse pobre. José também era descendente do rei Davi, mesmo que fosse pobre, portanto era também um príncipe. E agora Jesus, vindo por meio de Maria, nascendo por meio de Maria, nasce como um príncipe na casa de Davi, ou que nasceu em uma manjedoura. Mas não importa que a pessoa nasça em um lugar pobre e venha por meio de uma família pobre. Se é um filho ou uma filha de Deus, é uma rainha ou um rei. Não importa como e onde nasça. Porque o grande do ser humano é a alma, e se essa alma vem de Deus, se é em sua alma um filho ou uma filha de Deus, é uma semente de Deus. Portanto, é ou uma rainha ou um rei. Agora, podemos ver que Cristo também, quando falou dos crentes nele,
Ele disse que os anjos destes pequeninos veem o rosto do meu Pai a cada dia. Os anjos é o corpo teofânico de cada filho e filha de Deus. Porque o corpo teofânico é um corpo angelical, é um corpo da sexta dimensão, o qual a pessoa, o Filho de Deus, recebe quando creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. Aí recebe esse corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo como o de nosso amado Senhor antes de nascer em Belém da Judéia. Esse corpo no qual Cristo se manifestava no Antigo Testamento e era conhecido como anjo do Senhor ou anjo do pacto, é um corpo da sexta dimensão. E esse é o corpo no qual Deus estava habitando e através do qual criou o universo completo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, estando em seu corpo teofânico. E um corpo igual a esse corpo teofânico de Deus é o que recebemos ao receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Vejam que é uma obra de criação na restauração do ser humano e para o último dia, na restauração do ser humano, podemos ver que Deus restaurou ao ser humano e o restaurou a um corpo teofânico primeiro, e para o último dia nos restaurará em um corpo físico, eterno e glorificado. Essa é a segunda parte da restauração do ser humano no programa divino. E para a restauração interior do ser humano, a restauração do ser humano a um corpo teofânico e eterno, foi necessário a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo e, depois de morrer, ressuscitar, ele levou nossos pecados e ele se fez como nós. Se fez pecado por nós para ele nos fazer como ele. Era a única forma dele redimir o ser humano, todos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora ele já nos restaurou e a um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Cada filho e filha de Deus que crê em Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito, nasceu de novo. E tem esse corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, para o último dia, a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do mesmo anjo do Senhor que veio 2000 anos atrás, em um corpo de carne chamado Jesus, para o último dia estará presente novamente. Esse mesmo anjo do pacto manifestado nessa terra, para a segunda parte da obra de redenção, onde nos dará um corpo físico e eterno. E disto é do que falou o apóstolo São Paulo em diferentes ocasiões. Por exemplo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, São Paulo nos diz, começando, vamos ver,
Começando no versículo 10 diz: mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. O espírito de escravidão não é o que se recebe quando se recebe o Espírito Santo. Agora, que espírito recebemos então? Ao receber o Espírito de Cristo? Vamos ler de novo, diz: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora, o espírito de adoção é o Espírito Santo, o corpo teofânico que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito. Agora continua dizendo: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quem são os herdeiros de Deus? Nós. Quem são os co-herdeiros com Cristo? Nós. Os que vivemos neste tempo e os que viveram nas eras passadas, que creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Agora, nesta terra, estando nestes corpos mortais, sofremos e um sofre uma porção de sofrimento e outros sofrem outra porção, porque a Escritura diz que Deus deixou para nós uma parte, ou seja, uma porção de sofrimento também. E são os sofrimentos de Cristo também sendo manifestados em nós, porque somos o corpo místico de Jesus Cristo. E agora, o que sofremos aqui, alguns o veem grande, mas o veem grande em comparação ao que as pessoas pensam que é grande. Mas vejam, depende com o que você comparar os seus sofrimentos. Se os comparar com o de Jó, como são os seus sofrimentos? De que tamanho? Comparados com o de Jó e comparados com o de Jesus Cristo, nem se diga. Assim que algumas vezes nos queixamos, já por costume, ou por herança dos nossos pais ou nossos avós, ou por costume do território onde a pessoa vive, mas não temos por que nos queixar, pois estamos vivos. E estando vivos, pois temos como nos desenvolver nessa terra. E São Paulo dizia que estejamos contentes, tendo o que comer e o que vestir. E tendo Cristo, pois mais contentes ainda. E mais agradecidos a Deus pelo que Ele fez por nós. Agora São Paulo diz: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparáveis com a glória que em nós há de ser revelada. Não as pode comparar. Se as comparar com a glória vindoura, com a menor coisa que tivermos, quando já
estivermos transformados, você verá essa bênção tão grande quando estivermos no novo corpo, que os sofrimentos serão tão e tão pequenos. E você dirá, pois, agora vejo que esses sofrimentos pelos quais passei são tão pequenos, que quando os olho, os vejo à simples vista, como se estivesse olhando um grãozinho de areia lá no planeta Júpiter, para não exagerar. Para não dizer no planeta mais longínquo da galáxia mais longínqua. Porque vai ser o mesmo. Um verá da mesma forma, a simples vista, a olho nu. Nem vai ver o que estiver em Júpiter, nem vai ver o que estiver no planeta mais longínquo. Agora, temos que entender que estamos nesta Terra e temos que passar por uma etapa de sofrimentos também. É por causa de que estamos no corpo terreno. E também o inimigo de Deus é um atormentador e causa muitos problemas aos filhos de Deus. A Jesus Cristo também os causou. E a Adão também. E a Eva também. Mas não se preocupem, quando estivermos no novo corpo, já os problemas terão terminado para todos nós. E os problemas que o diabo tente nos causar, estando no novo corpo, será como uma picada de abelha sem ferrão, em um braço de aço inoxidável que você tiver. Ele já perdeu o ferrão quando o enterrou em Jesus Cristo, colocando sobre Jesus Cristo ali seu ferrão. Assim que o diabo é como uma abelha sem ferrão. Agora, vejamos o que continua dizendo aqui a Escritura. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que manifestação? A manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, que a liberação da criação depende da liberação que Jesus Cristo realizará. Neste último dia, ele já começou a primeira parte. Ele já a fez em sua primeira vinda. E estivemos obtendo os benefícios dessa primeira parte da redenção e estivemos recebendo o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, corpo novo, teofânico, o recebemos. E agora nos falta o novo corpo físico e eterno e glorificado, que corresponde à segunda parte da redenção, a qual se cumprirá em sua segunda vinda, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Por isso é que São Paulo também nos fala em Efésios capítulo 4 e versículo 30, dizendo da seguinte maneira: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia em que obteremos a redenção do corpo, que é a transformação de nós, os que vivemos. Nossos corpos serão transformados nos átomos do nosso corpo, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e glorificados, e então todos teremos um corpo igual ao corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Assim como recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão, igual ao corpo teofânico do Senhor Jesus Cristo. E agora a criação depende dessa manifestação dos filhos de Deus. Depende de que os filhos e filhas de Deus obtenham
a ressurreição, os que já partiram, e nós, os que vivemos, obtenhamos nossa transformação. E então estaremos como filhos e filhas de Deus. Não somente espiritualmente, não somente em nosso corpo teofânico, mas também em nosso corpo físico. E assim é como viveremos por toda a eternidade com esse corpo físico glorificado e eterno, que permanecerá jovenzinho por toda a eternidade. Você se olhará no espelho quando o receber e o verá jovenzinho representando de 18 a 21 anos de idade. E quando passarem 100 anos, voltará a se olhar se quiser, ou todos os dias. Isso já é assunto lá da pessoa. E quando passarem 100 anos, se olhará e dirá: estou no novo corpo que foi prometido para mim. Como diz a Escritura, se estivesse ainda no velho corpo, naquele velho corpo já estaria com uma bengalinha, ou estariam me levando em um carro, em uma limusine. Mas não é o tipo de limusine que todo mundo quer ir. Numa limusine, mas dentro de uma caixinha, e aí, pois, essa limusine ninguém a quer. Assim que, quando se vir depois de 100 anos, dirá: verdadeiramente este corpo seria para toda a eternidade. E quando passarem 1000 anos, poderá se ver de novo. E aí você me dirá se era certo ou não era certo, que era para toda a eternidade. E quando passar 1 milhão de anos, poderá se olhar de novo e se ver igual, de 18 a 21 anos de idade. Esse é o tipo de corpo que Ele tem para cada um de vocês e para mim também. E nesse tipo de corpo é que todos estaremos manifestados neste último dia, na manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus. Os filhos e filhas de Deus têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro no céu. E agora, vejamos como continua dizendo São Paulo. Diz: a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Depois que vier a etapa para a criação completa, ser redimida e ser restaurada a vida eterna, as árvores já não morrerão, nem os animais. Vamos ver. Não só ela, ou seja, não somente a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a redenção do nosso corpo é a transformação do nosso corpo, onde os filhos e filhas de Deus voltarão a ter corpos eternos. E todos seremos iguais a Jesus Cristo, tanto em nosso corpo teofânico como também em nosso corpo físico. E por isso é que Deus estará no meio dos seus filhos, porque Ele estará conosco e nós com Ele em corpos eternos. Quando nós formos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, depois daí em diante é que nós veremos o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo físico e glorificado, porque também nós teremos corpos físicos e glorificados. Agora, podemos ver a bênção tão grande que Deus tem para este tempo final, para todos os seus filhos e suas filhas. É no programa da restauração total do ser humano, ou seja, dos filhos e filhas de Deus, onde as bênçãos divinas estão assinaladas, prometidas para cada um de vocês e para mim também. E agora vimos como Deus está restaurando o ser humano. Começou restaurando
a um corpo teofânico por meio da obra que Cristo realizou 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E para este tempo final, com a segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação, virá a nossa restauração e a um corpo eterno, como Ele prometeu. Por isso é que São Paulo nos fala, em sua carta, também aos Coríntios, aqui nos falou, no que lemos já, nos falou da redenção do corpo, que é a nossa transformação e a ressurreição dos mortos em Cristo. E agora em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 54, nos diz: E assim como hemos traído a imagem del terrenal, traeremos também a imagem del celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que não podemos continuar vivendo por toda a eternidade com este corpo de carne e sangue que nós temos, porque é um corpo mortal, corruptível e temporário. Diz: eis que vos digo o mistério, e este é um dos mistérios grandes de Cristo para ser cumprido a sua igreja. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, a final trombeta, pois a trombeta soará. Aqui nos fala de uma trombeta, isso é a trombeta final, ou grande voz de trombeta da qual Cristo falou em São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde disse: Ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. E também em Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13, no ano do jubileu, no dia 10 do sétimo mês, se tocava a trombeta do jubileu e se proclamava a liberdade em toda a terra. Nessa festa do ano 50, o ano do jubileu, Deus refletiu o que Ele fará neste tempo final. O ano do jubileu, diz a Escritura, vamos ler aí um pouquinho para que vocês vejam. E depois continuamos com a carta de São Paulo aos Coríntios. Diz, capítulo 25, versículo 8 em diante, diz: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. Porque esse é o ano do jubileu, ano de liberação e ano em que os escravos saíam livres, e onde as propriedades que tinham sido vendidas ou que tinham sido tomadas por causa de alguma dívida, ficavam livres, e o dono original reclamava sua propriedade e lhe era entregue. Por isso, no meio do povo hebreu, quando uma pessoa vendia sua propriedade, não a vendia para sempre, mas que era vendida. Mas no ano do jubileu saía livre essa propriedade e regressava ao seu dono original. E seu dono original recebia essa propriedade. E agora, isso está mostrando no programa da redenção, porque esse é o ano da redenção. O que Deus estará fazendo neste tempo final com os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
Este é o tempo onde o ano do jubileu é atualizado para os escolhidos de Deus, para a restauração dos filhos de Deus, a vida eterna com um corpo eterno, para assim obterem a herança de Deus, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora vejam vocês, e cada um voltará à sua família. Nós pertencemos a uma família, a família do céu, somos descendentes de Deus. Portanto, Ele, Jesus Cristo, nos levará à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós. O produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um à sua possessão. E agora, assim como a Páscoa, que foi realizada, cumprida ou feita lá no Egito pelo povo hebreu para a saída do povo hebreu, e depois o povo hebreu guardava essa festa durante toda a sua vida e ainda aguarda, mas com a primeira vinda de Cristo foi cumprida essa festa. E aí está Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, para a liberação do ser humano. E por isso é que recebe a liberação lá espiritual, recebendo o novo nascimento quando aplicou o sangue de Cristo no batente da sua alma, do seu coração. E comeu essa carne do Cordeiro, que é sua palavra, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. E agora, podemos ver como para a liberação de todos os filhos e filhas de Deus para este tempo final, esta festa do ano do jubileu estaria sendo cumprida, sendo atualizada por Deus no cumprimento das promessas divinas para este tempo final, onde a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, se converteria em uma realidade no meio dos filhos e filhas de Deus. Para quê? Para a redenção do corpo físico, ou seja, a transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo. Por isso é que nos diz São Paulo, na carta de 1 aos Coríntios, nos diz, vamos ver, que será a final trombeta, e essa final trombeta é a do ano do jubileu. E essa é a trombeta para chamar e juntar os escolhidos de Deus dentre os gentios e para nos preparar para a nossa transformação. Diz, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como ressuscitarão? Em corpos eternos e incorruptíveis. E nós seremos transformados. Com a transformação dos nossos corpos, este corpo mortal corruptível e temporário será mudado, será transformado, e então teremos um corpo incorruptível, imortal, eterno e glorificado, igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pois convém que isso que é corruptível se revista do quê? Da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, já nenhum dos filhos e filhas de Deus morrerá, porque já teremos um novo corpo, o corpo eterno. E os que tinham partido, ao ressuscitar, ressuscitarão em corpos eternos e nunca mais morrerão os seus corpos, porque serão corpos eternos.
Agora podemos ver no no programa da restauração total do ser humano que para este tempo final a obra correspondente é a obra de Cristo em sua vinda como leão da tribo de Judá. Nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada sem a segunda vinda de Cristo. E para obter essa bênção que Ele trará, toda pessoa terá que ver o cumprimento da sua vinda. No livro dos Atos, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Agora é para o tempo da restauração de todas as coisas que a segunda vinda de Cristo está prometida. Porque é para o tempo da restauração do ser humano, dos filhos e filhas de Deus, para serem restaurados a um corpo eterno, os que vivemos e os que morreram fisicamente, serem restaurados a um corpo eterno, ressuscitando-os Cristo em um corpo eterno, para assim estarem com vida eterna física também. E são os filhos e filhas de Deus deste tempo final, os que estarão sendo restaurados junto com os mortos em Cristo, que ressuscitarão. E em seguida reinaremos com Cristo por 1000 anos, quando já tiver se cumprido a ceia das bodas do Cordeiro no céu, que serão 3 anos e meio, onde nós estaremos com Cristo nessa grande festa, recebendo os galardões por todos os trabalhos que realizamos na obra de Cristo. Durante a grande tribulação, não vamos estar aqui na terra. Há um lugar melhor para estar. É na casa do nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. E não teremos problemas para estar ali, porque estaremos vestidos com um corpo eterno e glorificado. E com esse corpo é que estarão ali todos os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Depois regressaremos com Cristo à terra para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Lá em Jerusalém estaremos com Cristo reinando. Ali estará seu trono, o trono de Davi. E Cristo reinará e nós com ele, sobre o povo hebreu e sobre todos os seres humanos que estarão vivendo durante o reino milenial e depois por toda a eternidade. Agora vejam o importante que é a restauração total do ser humano no último dia. A restauração total dos filhos e filhas de Deus. E todos nós necessitamos do quê? Essa restauração física também. A um corpo eterno e glorioso, para poder continuar vivendo por toda a eternidade e para reinar com Cristo por 1000 anos e por toda a eternidade. E também para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Quem não tiver esse corpo não pode ir à ceia das bodas do Cordeiro. Todos iremos com um novo corpo, o corpo eterno e glorificado. Agora, nós, para irmos, estaremos escutando o quê? A trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino. A trombeta que revela a Igreja de Jesus Cristo, o mistério da segunda vinda de Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo nos falando sobre essa trombeta final, grande voz de trombeta,
Vejam o que diz na página 47 do livro de citações em espanhol. Aqui está um extrato da mensagem às 10 virgens. Diz, página 47, versículo 402 do livro de citações diz: e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram o seu testemunho com o seu sangue, não impediremos ou atrapalharemos os que dormem. Porque soará a trombeta, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. Agora, o que é que soa a trombeta final, a grande voz de trombeta? O anúncio da sua vinda. Ou seja, que essa trombeta final anuncia a segunda vinda de Cristo. Revela a segunda vinda de Cristo. Na página 149 deste mesmo livro de citações, o versículo 1333, que é um extrato da mensagem Envergonhados dele, diz: recordem que os que vivem e ficam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. A última trombeta e o último selo é o que? A vinda do Senhor. Diz. E essa última trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só descansando até esse tempo. Os que partiram estão descansando no paraíso até esse tempo, onde eles ressuscitarão em corpos eternos no programa da restauração do ser humano no último dia. Na restauração ou redenção do corpo, onde obteremos o novo corpo. Agora vimos que o sétimo selo e a sétima trombeta é a vinda do Senhor. E soará a trombeta, que é o sétimo selo, o qual é revelado. E o sétimo selo, quem o tem? O anjo que era, diferente dos demais, destes 8 anjos que se encontram formando essa nuvem, a qual apareceu em 28 de fevereiro de 1963. E um desses anjos é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual tem o sétimo selo. E, com sua vinda no último dia, manifestado no último dia, ele cumprirá o sétimo selo, cumprirá a sétima trombeta, chamará e juntará seus escolhidos no último dia. E depois, no programa da restauração total do ser humano no último dia, ressuscitará os mortos em Cristo, e nós, os que vivemos, nos transformará. Todas essas coisas são as que são prometidas para Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, fazer no último dia. Por isso é tão importante sua vinda para este tempo final. E agora, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, diz que ele vem nas nuvens do céu, ou em uma nuvem, vestido de uma nuvem. E em Apocalipse capítulo 19 diz que ele vem em um cavalo branco. Agora, qual das duas coisas está correta? As duas coisas. Como o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, o encontramos vestido de uma nuvem, e isso é o que está sendo visto aqui. Está vestido nessa nuvem, envolvido nessa nuvem que está formado por anjos. Não é uma nuvem de água, mas é uma nuvem de glória formada por anjos. E ele mesmo é parte dessa nuvem, pois ele é o anjo do pacto e os outros são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, assim como os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia tiveram que estar manifestados em carne humana, ou seja,
aqui nesta nuvem, eles se encontram em seus corpos teofânicos, mas para eles terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que vir em carne humana. E agora, para o anjo que era diferente dos demais ter seu ministério do último dia no cumprimento do sétimo selo, tem que estar manifestado em carne humana no último dia, e assim cumprir a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Agora, vejam, vamos aqui ler em dois lugares somente. Diz, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Página 146 do Livro dos Selos. E na página 256, nos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, esse véu de carne, onde estará o verbo, a palavra, o Espírito Santo encarnado, manifestado em carne humana, e estaremos encontrando o anjo que era diferente dos demais. E estaremos, por meio desse véu de carne humana, escutando, não um homem, mas o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, manifestando-se no último dia. Temos que encontrar esse véu de carne, esse homem, onde este anjo do pacto, que é quem tem o sétimo selo, e estará manifestado cumprindo o sétimo selo aqui na terra. E tem que ser esse véu de carne um profeta, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E tem que ser um profeta dispensacional, porque a dispensação da graça chegou ao fim, ou ao final. Tem que ser o profeta da dispensação do reino, um profeta dispensacional. E tem que ser o profeta mensageiro da era da pedra angular. E tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. E tem que estar pregando a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem da dispensação do reino. E essa mensagem está contida também na mensagem eterna. Portanto, esse mensageiro vem no último dia, e nesse mensageiro estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, realizando sua obra correspondente a este tempo final, e estará chamando e juntando os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e estará revelando o mistério da sua vinda, a era da pedra angular e dispensação do reino manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta, um homem deste tempo final, redimido pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João quis adorá-lo em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 9, o anjo disse a João que não o fizesse. Esse anjo é um instrumento de Cristo através do qual Cristo fala com essa grande voz de trombeta e nos revela todas essas coisas que em breve deve acontecer. Ele prometeu, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos revelar todas essas coisas que em breve deve acontecer. E em Apocalipse 22, versículo 6, por meio do seu anjo mensageiro vem essa revelação de Deus. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É porque o seu anjo mensageiro é um instrumento de Cristo para este tempo final, através do qual Cristo, o anjo do pacto, estaria manifestado. E por meio desse anjo, Cristo estaria falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta e estaria chamando e juntando todos os seus escolhidos para receberem a fé, a revelação, para ser transformados e raptados neste tempo final. A revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação.
para a restauração total do ser humano no último dia, para a restauração total de todos os filhos e filhas de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando o testemunho da restauração total do ser humano no último dia. Viram o simples que é tudo? Deus tem um programa para a restauração do ser humano no último dia. E tudo já foi refletido no Antigo Testamento. Ele tem uma ordem estabelecida. Ele tem uma lei, a lei da restauração para o ser humano. E conforme essa lei é que ele, neste tempo final, estaria fazendo para nós poder regressar à vida eterna, física também. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos restaurados fisicamente à vida eterna também, com um corpo glorificado. Em breve todos sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Temos por aqui o nosso amigo e irmão Miguel Bermudes Marim. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e passem todos muito boa noite.